Amigos, meu nome é Vinícius Talon e quando ocorre a nulidade por deficiência da defesa? Isso é muito importante no processo penal porque devemos considerar que com um número tão grande de advogados, com mais de 1 milhão de advogados, com o excesso de trabalho de defensores públicos, temos a possibilidade de que a defesa não seja satisfatória, que seja uma defesa penal fraca, porque perde prazo, porque não manifesta as teses cabíveis, porque deixa de juntar algum documento que deveria ser juntado para fazer prova, e isso deve ser considerado, essa possibilidade de que ocorram defesas fracas é algo real, é uma possibilidade real, portanto. E aí, a súmula 523 do STF, súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Portanto, essa súmula 523 do STF diz basicamente o seguinte: se não tem defesa, nesse caso é nulidade absoluta. Se tem defesa, mas é uma defesa fraca, é uma defesa deficiente, não satisfatória, que não exerce plenamente a sua função, então é necessário demonstrar o prejuízo e, portanto, seria uma nulidade relativa. Assim, em suma, temos que a falta de defesa gera nulidade absoluta. A deficiência, a fraqueza de uma defesa no processo penal gera nulidade relativa e, como tal, depende da demonstração do prejuízo. Ou seja, se a defesa técnica for fraca, da mesma forma que a ausência de defesa, ela gera a nulidade do processo, com a diferença que a ausência de defesa, a falta de defesa, gera uma nulidade absoluta e a defesa penal fraca gera uma nulidade relativa, somente anulando o processo se houver a demonstração do prejuízo. A insuficiência de uma defesa técnica impede, obviamente, o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Em determinados casos, isso é ainda mais gravoso, como no caso dos procedimentos sujeitos ao tribunal do júri, em que se fala em plenitude de defesa. Não se trata meramente de uma defesa ampla, mas sim uma defesa plena, completa, e como tal, em todos os processos que considerarmos o exercício da defesa, mas sobretudo no caso de tribunal do júri, a defesa tem que ser satisfatória, tem que se manifestar sobre todas as preliminares de nulidades, sobre a extinção da punibilidade, sobre as questões relacionadas à tese principal de absolvição, as teses subsidiárias de desclassificação, de afastamento de qualificadoras ou de afastamento de causa de aumento de pena, agravante, ou acolhimento de privilegiadora, acolhimento de causa de diminuição, acolhimento de atenuante, redução da pena, alteração da fração relativa ao aumento ou à diminuição da pena, regime inicial, suspensão condicional da pena. Tudo isso tem que ser tratado pela defesa. A defesa tem que ser completa. Ao mesmo tempo, a defesa tem que lutar pela liberdade do acusado que estiver preso, tem que lutar para tentar demonstrar a ilicitude de algumas provas que surgirem no processo, tem que juntar as provas, produzir as provas, não perder os prazos, principalmente prazo de interposição de recursos, que seria algo gravíssimo. Dependendo, poderia gerar ou a preclusão ou o trânsito em julgado, e, portanto, é algo muito sério o respeito aos prazos recursais. E essa é a importância da súmula 523 do STF. Ela passa uma confiança para que os juízes anulem os processos quando não houver a defesa ou, se houver defesa, mas ela for fraca, que, se houver prejuízo, seja anulado o processo. Portanto, pode-se extrair ainda dessa súmula que a defesa técnica não pode ficar limitada à presença de um defensor. Caso contrário, teríamos uma dualidade. Tem defesa e não tem nulidade, ou não tem defesa e
temos uma nulidade. Seria basicamente analisar se tem ou não defesa. Se tem a defesa, está tudo perfeito, não há nulidade nenhuma. Se não tem a defesa, que é a parte inicial da súmula 523, então temos uma nulidade e, portanto, esse processo é nulo de forma absoluta por falta de defesa. Essa súmula cria um meio termo, que é muito importante também, que é a existência de uma defesa fraca. Ou seja, não é a falta de defesa, nem é a mera presença de uma defesa. É a presença de uma defesa, mas uma defesa fraca, e que, dependendo dos casos, uma defesa penal fraca no processo penal pode significar o mesmo que uma falta de defesa. E por isso essa súmula é muito importante, todos devemos conhecer, devemos saber, sobretudo para casos de revisão criminal, que essa súmula 523 do STF é muito importante para quem é advogado, para quem é defensor público e para demonstrar que quem atuou antes no processo talvez tenha atuado de forma imprudente, negligente, insatisfatória, ou seja, de forma fraca, uma defesa penal deficiente, como diz essa súmula 523 do STF. Deve-se garantir ao acusado não apenas a presença da defesa, mas sim que a defesa seja efetiva, saiba agir, e isso é muito importante. Mas, quando se fala em deficiência da defesa, o problema é que se exige o prejuízo, e o prejuízo ao réu deve ser demonstrado para que haja o reconhecimento dessa nulidade. E isso já foi reconhecido pela jurisprudência em vários casos. Eu posso citar para vocês, por exemplo, o STJ no RHC, recurso em habeas corpus, número 55744. RHC 55744, ali o STJ viu o seguinte: para reconhecer que uma defesa é fraca e anular o processo, por consequência, é necessário que tenha uma demonstração do prejuízo, uma demonstração de que o réu foi prejudicado por essa defesa penal fraca. Na minha opinião, isso é uma limitação indevida, porque o devido processo legal deveria pressupor, na prática também, não apenas teoricamente, que em todos os processos no âmbito penal não se tenha apenas a presença da defesa, mas se tenha também a presença de uma defesa que seja efetiva, que trabalhe, que seja plena, que seja ampla, no mínimo, quando não se trata de processos sujeitos ao rito do júri, mas que seja uma defesa ampla ou, sobretudo, plena no caso do tribunal do júri. E isso pode ser aferido de várias formas. Na minha opinião, não é uma defesa efetiva e, portanto, é uma defesa penal fraca, deficiente, que gera a nulidade quando perde o prazo. Se perde prazo básicos como resposta à acusação, memoriais, ou pior, se perde prazos que são definitivos, prazos que podem gerar preclusão ou o trânsito em julgado, como prazos de recursos, então é algo basilar. Se ocorreu essa superação de um prazo pela inércia da defesa, temos uma defesa penal fraca, que beira a inexistência de defesa. Uma defesa penal, portanto, que merece ser reconhecida como uma defesa que prejudicou o réu e, portanto, gera a nulidade do processo. Deixar de juntar documentos, por exemplo, deixar de produzir provas. Se o réu entrega ao seu advogado um rol de testemunhas e esse advogado não junta no processo, ou se o réu entrega ao advogado cópias de determinados documentos, de mídia digital, e o advogado deixa passar e não junta no processo. Isso daí poderia dar um outro resultado para o processo. Não sabemos qual é o valor de uma prova até que ela esteja no processo e seja confrontada com as outras provas. Portanto, isso gera prejuízo e gera, portanto, essa deficiência da defesa que merece reconhecer a nulidade do processo. Da mesma forma, se o advogado não segue a versão do réu, se o réu
conta que houve legítima defesa ou nega a autoria do crime, e o advogado diz que o réu realmente praticou o fato, mas praticou um outro fato, pedindo apenas a desclassificação, ignorando a manifestação sobre a negativa de autoria ou sobre a excludente da ilicitude. E pior, se ocorre qualquer inércia da defesa e isso gera a condenação, deve-se reconhecer que essa condenação pode ter decorrido da deficiência da defesa e, portanto, merece ser reconhecida a nulidade da defesa com base no artigo 523 com base na súmula, melhor dizendo, 523 do STF. Nesse caso, a condenação é por si só o maior dos prejuízos. Não tem prejuízo maior do que a condenação. Deixar de produzir uma prova é um prejuízo? Sim, mas ser condenado é um prejuízo insuperável. E, portanto, quando ocorre uma atuação fraca da defesa e gera a condenação, temos que reconhecer que automaticamente a defesa deve ser reconhecida como fraca, como deficiente, porque perdeu prazo, porque deixou de juntar documentos e, portanto, isso tem que gerar o reconhecimento da nulidade para anular o processo diante dessa parte final da súmula 523 do STF. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de contato para palestras, cursos em que eu leciono, artigos, vídeos, livros e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.